Olá galera, eu sou o Fred Almeida, um dos produtores do podcast Filmes Clássicos, junto com meu amigo Alexandre Cataldo. Quem me conhece lá de nosso cast sabe que eu gosto de pesquisar sobre detalhes técnicos contidos na produção dos filmes que a gente debate por lá. E a ideia por trás deste vídeo é tentar ilustrar um destes aspectos que me chama a atenção em produções como Todos os Homens do Presidente, longa de Alan J. Pakula, que será abordado em nosso próximo episódio a ser lançado em breve. Estou falando do uso do Split Focus Diopter, também conhecido por Split Field Diopter. As melhores traduções que encontrei para o termo no Brasil são prisma de dioptria ou filtro de campo dividido, mas vou seguir chamando pelo nome em inglês neste vídeo. Mas antes de conhecer este aparato, entender o que ele faz e as possibilidades que traz para cineastas e diretores de fotografia, precisamos entender o que significa profundidade de campo. De forma bem simplificada, a gente pode definir a profundidade de campo como a área ao redor do ponto focal de nossa imagem, onde os objetos estão quase que totalmente em foco. Se olharmos pelo visor da câmera e observarmos uma pequena profundidade de campo, isto significará dizer que a área de foco, mostrada aqui entre as duas linhas azuis, é menor e, portanto, objetos mais distantes do ponto focal de nossa imagem ficarão fora de foco, como está, neste caso, a árvore atrás do homem. Se, ao contrário, estivermos trabalhando com grande profundidade de campo, significará dizer que aumentamos esta área e objetos mais afastados de nosso ponto focal podem estar agora nítidos, como passou a ficar a nossa árvore. Um dos exemplos mais conhecidos do uso de grande profundidade de campo no cinema é o trabalho de Greg Toland em Cidadão Kane, no qual ele utiliza uma série de artifícios para atingir este efeito, seja através do controle do diafragma da câmera ou mesmo a dupla exposição do negativo, filmando partes separadas do quadro de forma que as duas fiquem em foco. Mas este efeito pode também ser alcançado pela geringonça que eu citei lá no início deste vídeo, o tal Split Diopter. Ele geralmente é fabricado como uma lente convexa feita pela metade, colocada num suporte que você encaixa na frente da lente da câmera. O que esta meia lente te permite fazer é colocar duas regiões do seu enquadramento em foco, atingindo assim a tal da maior profundidade de campo, se assim desejarem o diretor e seu fotógrafo. Um dos primeiros filmes a utilizar um Split Diopter foi o longa Prisioneiro do Passado, e nesta cena do filme fica claro a noção de grande profundidade de campo. Humphrey Bogart e o ator que contracena com ele estão distantes entre si, mas ambos estão em foco. Porém, como o Split Diopter divide o enquadramento criando duas zonas com pontos focais diferentes, isso não significa dizer que o quadro todo estará em foco. Perceba como a porta atrás de Humphrey Bogart está bastante desfocada. Isto acontece porque o ponto focal deste lado do quadro está em Bogart e não lá atrás. O Split Diopter pode ter sido utilizado pela primeira vez em 1947, mas foi na década de 70 que ele virou moda entre os cineastas. E acho que agora é um bom momento para voltar a falar de Todos os Homens do Presidente, filme produzido nesta época, mais precisamente no ano de 1976. Aqui o diretor Alan J. Pakula, assistido pelo brilhante diretor de fotografia Gordon Willis, que já fez trabalhos como Poderoso Chefão, utilizam à torto e à direito o Split Diopter, e muitas vezes nem se importam com os efeitos colaterais que esse tipo de lente traz, como por exemplo, o fato de que a zona entre as duas lentes sempre fica desfocada. Isso pode ser amenizado se você consegue esconder esta região numa linha vertical no cenário ou num pedaço mais escuro do quadro. Pakula e Willis não se importam muito com este defeito em planos como esse, em que fica evidente o desfoque no braço do ator Robert Redford. Redford está em foco, e a mesa atrás dele na direita do quadro também, mas a área entre os dois está claramente desfocada. Neste outro plano, em que o personagem de Redford, Bob Woodward, está ao telefone em primeiro plano, Pakula usa o Split Diopter para dividir nossa atenção, levando o foco também para os colegas de Woodward que estão lá atrás vendo TV, enquanto este, também nítido, está prestes a descobrir algo crucial para sua investigação.
Esta abordagem gera uma tensão na cena, ao criar um contraste entre o personagem principal no momento crítico e uma distração que acontece ao fundo, onde seus colegas fazem barulho e atrapalham a conversa de Woodward. Trata-se de um longo plano-sequência, no qual a câmera começa num plano aberto com um split diopter e se aproxima do rosto de Redford até um extremo close-up, na medida em que ele vai atingindo o clímax de sua descoberta ao telefone. São vários os exemplos de uso desta lente ao longo do filme, e muitas vezes estes momentos podem passar despercebidos. Pakula usa o aparato até no final do longa, uma espécie de espelhamento da cena que acabei de mostrar. Quase tudo está em foco no enquadramento, menos a região atrás da TV, pois o ponto focal desta metade do quadro está claro na tela do aparelho de televisão. O resultado é que duas histórias são contadas neste único enquadramento: a posse de Nixon, passando na TV aqui na frente à esquerda, e os jornalistas à direita que trabalham na matéria que eventualmente irá desfazer o que estamos vendo na TV. Este plano com grande profundidade de campo só foi possível com o uso do tal split diopter. Depois dos anos 90, o split diopter caiu bastante em desuso, mas cineastas como Quentin Tarantino continuaram usando em filmes como Cães de Aluguel, Pulp Fiction e Os Oito Odiados. Espero que tenham gostado e que este vídeo sirva para vocês apreciarem melhor o episódio sobre Todos os Homens do Presidente que publicaremos em 15 de janeiro de 2022. Para ouvi-lo, basta procurar no Spotify, YouTube ou no seu agregador de podcasts por Podcast Filmes Clássicos, ou entrar em nosso site oficial filmesclassicos.com.br. Um abraço e até a próxima!